Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui estamos juntos para poder comentar a notícia. A gente segue no nosso programa da reportagem à teoria, desvendando os conceitos de finanças corporativas por detrás das notícias, tá? Hoje a gente vai analisar o caso da Marfrig, né, que vendeu ativos para a Minerva e com o recurso obtido desta venda, ela vai reduzir a alavancagem, tá? Vou comentar também sobre a operação a análise do CAD, né, dessa operação e o que o Goldman Sachs encontrou de interessante do lado da Minerva, tá bom? Isso na parte da reportagem. Na parte da teoria, a gente vai falar sobre tipos de bolsos que uma empresa pode acessar para poder gerar caixa, né, aumentar o caixa, entrar caixa na empresa. Vamos falar sobre covenants, tipo de covenants e que consequências há quando uma empresa não cobre o covenant, né? E vamos falar também sobre o CAD, processo do CAD, como é que é. É sempre um assunto muito importante para que a gente tenha na cabeça, tá bom? Então vamos lá. Boa. Então, da reportagem à teoria, desvendando os conceitos de finanças corporativas por trás das notícias. A notícia hoje: Marfrig espera reduzir a alavancagem financeira, né, com a conclusão da venda dos ativos para a Minerva. Né, e a partir daí, o que eu penero dali? Pontes de caixa para a empresa, quais são os cobras financeiros, e CAD, operação do CAD, reforço, é importante que todo mundo conheça do CAD. Tá legal? Então, essa daqui é a notícia, como sempre reforço, leiam a notícia, estudem a notícia, busquem mais de uma fonte e cheguem às suas conclusões. Tá legal? Muito bom. Então, qual é a agenda que eu quero falar sobre a reportagem? Quais foram os objetivos da Marfrig nessa operação? O processo de aprovação pelo CAD, né, da operação da venda dos ativos da Marfrig para a Minerva, e, por fim, a análise do Goldman Sachs sobre essa aquisição. Como é que a Minerva fica após essa aquisição? Tá legal? Muito bom. O que a Marfrig quer com isso? Reduzir a alavancagem. O que é alavancagem, pessoal? Ela é medida muitas vezes como dívida líquida por EBITDA. Quando ela aparece assim, a alavancagem atual de 3,38 vezes, em geral, é dívida líquida por EBITDA, tá? Então ele quer reduzir para 3 vezes. Como é que você faz isso? Bota dinheiro no caixa, certo? Então a venda dos ativos vai gerar 5,7 bilhões no caixa da empresa, razão pela qual ela consegue reduzir a alavancagem, tá? Segundo ponto importante, acho que a gente diminui o tamanho da dívida inteira. Porque diminuindo o tamanho da dívida, você paga menos juros. Isso é um ponto importante. Isso mata a rentabilidade para o acionista, porque reduz o lucro líquido. Tá? Então, quando ele faz esse movimento todo, como eu comentei, reduz o tamanho da dívida, reduz os juros pagos, aumenta a lucratividade, então aumenta o dividendo pago para o acionista. Tá legal? Então, qual é o foco nessa novela toda ali? A Mafrig, com esse caixa liberado pelos juros não pagos, ela vai poder investir em coisas mais interessantes como esse projeto de expansão no segmento de industrializados de marca. Tá legal? Como é que ele vai fazer isso? O que ele está focando? Unidades com maior eficiência, redução de custos operacionais e garantia de margens mais resilientes e sustentáveis. Tá legal? Talvez os ativos deve acontecer até outubro de 2024 para que isso tudo siga em frente da melhor forma possível. Tá? O processo de aprovação pelo CAD saiu ontem, né, 25 de setembro. Então, a transação toda foi avaliada em 7,5 bilhões de reais, total de 13 unidades, né, sendo 11 no Brasil. Mas o ponto é interessante. O pedido, a conversa começou em agosto de 23 e eram 16 plantas envolvidas. E agora são só, acabou que no final fechou-se a operação com 13. Legal? Muito bom. Por conta da questão concorrencial, né, o CAD impôs o remédio, né, o remédio estrutural, que a gente vai ver mais à frente, da necessidade da venda da planta de Pirenópolis, tá legal? Então vai ter que alienar essa planta, né, para mitigar o impacto concorrencial, principalmente ali no mercado de Goiás, tá bom? Não vai ter grande impacto, porque a planta estava meio que sem operação, só que a empresa tem até 12 meses para vender, se não vender, ela vai ser leiloada, tá legal? Outro ponto que o CAD impôs aqui é excluiu a cláusula de expansão em várzea grande, também de novo para manter a concorrência na operação como um todo. Tá legal? Falando aqui da operação, vai ser até o final de outubro, como eu comentei. E o que Goldman Sachs achou dessa aquisição? Achou muito bom, legal. Então a Minerva comprou os ativos da Marfrig, tá certo? Marfrig bota dinheiro no bolso, reduz a alavancagem, segue a vidinha dela e vai investir em outras coisas lá. Do outro lado, a Minerva recebe, comprou esses ativos. O que ela vai fazer com isso? A alavancagem dela deve ser de 4,5 vezes, tá? E a operação múltiplo implícito nessa operação ali ficou na casa de 3,
no segundo semestre foi de 3,6 vezes, então vai passar para 4,5 quando a média do mercado é de 5 vezes. Tá? Um detalhe que o Goldman Sachs fez foi bem legal. O conjunto desses ativos adquiridos pela Minerva tem um EBITDA total de 900 milhões de reais por ano, certo? Quando ele compara o valor pago com o valor do EBITDA, ele tira daí um múltiplo implícito. Então, o múltiplo implícito nessa operação foi de 6,3 vezes. Tá legal? Como já tinha comentado antes, a alienação dessa planta de Pirenópolis não vai ter grande impacto, ela estava meio que fora de operação, e ainda assim o Goldman Sachs mantém a recomendação de compra para a Minerva, ou seja, ele acha que foi uma boa operação e que vale a pena sim comprar agora a ação da Minerva, porque ali na frente ele vai gerar mais resultados. Importante falar que tudo isso que o Goldman Sachs analisou foi pré-sinergias. Então, haverá sinergias que pode melhorar mais ainda o resultado dessa operação. Beleza? Então, isso que eu falei da reportagem. O que nos interessa aqui na parte da teoria, tá? Que bolsos a gente pode acessar para poder gerar caixa para a empresa? O que são covenants financeiros, né? Quais são os principais tipos e o que acontece quando você não cumpre um covenant, tá? E falar rapidamente do CAD, as funções do CAD, que enquadra uma operação para ser objeto de análise pelo CAD, como é que é o processo da análise do CAD, os remédios que o CAD pode impor à empresa para que a operação ocorra, tá certo? Para que ela que permita que a operação ocorra. Vamos falar dos ritos processuais do CAD, as principais análises 23 e 24 e alguns pontos finais que eu deixo de sugestão de pesquisa futura e análise para vocês. Tá legal? Muito bom. Então, como é que uma empresa pode botar dinheiro dentro do caixa? Né? Pode pegar mais dívidas, né? É o clássico, né? Pega mais empréstimo, emite debênture. Os sócios podem botar dinheiro na empresa, são os sócios atuais, podem fazer aporte na empresa e pode ter um IPO. Né? O que é um IPO? Uma oferta pública inicial em que novos sócios chegam e eles botam o dinheiro na empresa. Além disso, antecipar recebíveis, né? É um leasing financeiro e, no caso aqui, enquadrando com a notícia aqui, a venda de ativos foi exatamente o que a Marfrig fez. Tá certo? Então, esses são os bolsos aos quais as empresas podem acessar para poder botar dinheiro para dentro de casa. Bom, muito bem. O que são covenants financeiros? Covenants financeiros são. Covenant vem na. A palavra covenant em inglês quer dizer pacto. Então, covenants financeiros são cláusulas que existem nos acordos de dívidas de modo a impor restrições ao tomador do empréstimo com o objetivo de proteger o credor, certo? Então, quando ele monta esses covenants, ele garante uma saúde financeira adequada para evitar risco de inadimplência, tá? Tipos mais comuns de covenants, o clássico, dívida líquida por EBITDA, cobertura de juros, que é o EBITDA sobre juros. Tem outro que eu acabei não botando aqui, que é o EBITDA sobre serviço da dívida, tá? E o índice de liquidez, que é o ativo circulante sobre passivo circulante, tá legal? Dica, quando for entrar num contrato desse, que tem ativo circulante e passivo circulante, olha a letra miúda. O que ele está entendendo com ativo circulante? É o total? É o operacional? Fica essa dica para você guardar na cabeça. Né? Outros tipos de covenants, né? Restrição a tomar novas dívidas, senão a empresa vai seguindo se alavancando, pode se enrolar ali na frente. Restrição ao pagamento de dividendos, em geral, ela limita ao dividendos mínimo obrigatório, 25% do lucro líquido depois das reservas legais, né? E a proibição de alienação de ativos. Imagina, a empresa vai, toma uma dívida faraônica e começa a vender o ativo. O ativo é o que gera caixa, que vai permitir o pagamento do serviço da dívida. Se você tirar isso, aí que rola tudo. Tá legal? Obrigações de ação são coisas menores, né? Envio de relatórios financeiros, né? E algumas limitações para fusões e aquisições. Tá bom? O que acontece se você quebra um covenant? Você pode ter a declaração de vencimento antecipado. Isso é um bode danado. O que quer dizer isso? Quer dizer que, olha, o cara descumpriu o covenant, você tem que pagar a dívida naquele momento. Legal? Num outro material, eu vou trazer para vocês que você tem vencimento automático e vencimento não automático, mas isso fica para outro papo. Você pode quebrar o covenant, você volta ao credor, negocia com ele um tal de um waiver e fala assim: beleza, eu vou te quebrar o galho. Só que a taxa de juros aumenta. E por quê? Porque você me impôs uma situação de risco. Eu falei para você cumprir o covenant e você não cumpriu. Então, meu risco aumentou, minha taxa de juros vai aumentar. Tá legal? Você pode botar mais restrições ou pode começar a fazer toda uma renegociação de dívidas, dos termos das dívidas, para poder ficar bom para as duas partes. Tá bom? Chegando na parte final aí do CAD, né, gente? O CAD é o anjo da guarda protetor da defesa
da concorrência no país. Então, ele vai prevenir e reprimir abuso do poder econômico, vai promover, incentivar a livre concorrência e vai combater as práticas anticompetitivas. Tá? Então, o negócio é garantir a concorrência no mercado para o melhor bem-estar do consumidor. Legal? Então, o que o CAD faz? Ele vai lá e analisa as fusões e aquisições, ele quer fugir de todo modo de monopólios e oligopólios, né? Porque pode prejudicar a concorrência. Tá? Então, ele vai sempre investigar e reprimir práticas anticompetitivas e ele quer o seguinte, que ele quer promover a concorrência. Ele quer que o país tenha o benefício, que a economia do país tenha o benefício da concorrência. Melhores produtos por preços cada vez melhores. E essa é a beleza da concorrência. Tá? Como é que você enquadra uma operação para que ela seja objeto de análise pelo CAD? Tá? Então, é o chamado duplo critério de faturamento. Né? Um dos dois tem que ter um faturamento acima de 750 milhões de reais e o outro um faturamento acima de 75 milhões de reais. Note que os dois têm que acontecer ao mesmo tempo, é o duplo critério de faturamento. Então, se uma delas, 750 milhões, e a outra 75 milhões, você já é enquadrável para um processo no CAD. Tá legal? Então, qual é a questão ali? O que você está buscando lá? Você não quer concentrar o mercado. Você quer restringir você quer evitar que haja uma concentração de mercado em mercados relevantes, certo? Então, você vai sempre olhar operações que possam gerar concentração econômica e que possam impactar na concorrência. Tá legal? Como é que você faz a notificação? A empresa, né, ela vai lá, se enquadrou naquela situação, ela vai lá e notifica o CAD, tá? Problemas podem acontecer, os apressadinhos do M&A. Não, vai lá e faz. Vai começando que depois dá problema. Furada. Né? O nome disso é gun jumping. Se você começa, de fato, a concretizar a operação de M&A sem a devida aprovação pelo CAD, furada. Pode dar um problema danado, multa e até reversão da operação como um todo. Legal? Que mais temos de bom aí? Como é que é o processo de análise? Né? Você faz uma. Tudo que eu estou falando aqui, obviamente, você vai contratar um belíssimo escritório de advocacia que entende disso como poucos, tá? Você não entra numa luta dessa sozinho. Então, você submete a sua operação, notifica a transação, entrega toda a documentação, o caso do lado dela. Começa uma análise inicial ali, faz uma análise preliminar, vê os dados que o proponente colocou, faz estudo de mercado, faz consultas a terceiros, a concorrentes e cliente e começa a montar o entendimento deles, tá certo? Feito isso, pode ter uma decisão preliminar, né? Não tem grande risco para a concorrência, vamos embora, ou ele pode mergulhar mais ainda, é a tal da abertura do inquérito. Tá? E a depender da complexidade da operação, você vai mergulhando cada vez mais e detalhando cada vez mais essa análise que o CAD faz. Tá legal? No final do dia, aprova sem restrições, ou aprova com restrições, onde há remédios a serem propostos, ou você reprova. O caso da Marfrig, que a gente analisou, foi uma aprovação com restrições. Por que com restrições? Porque ela fez duas imposições. Uma, venda a planta em Pirenópolis. Dois, não concordo com essa cláusula aqui, referente àquela localidade no país. Tá legal? Feito isso, botou remédio? Legal, tem que tomar e o CAD acompanha. Ele vai ter o acompanhamento das condições que ele impôs, ele vai monitorar todo o processo de modo a garantir que a concorrência seja de fato preservada. Tá legal? Se as partes não entenderem isso, que nós não concordamos, eles podem levar isso aí para o caso para o judiciário, mas só enrolando o processo. Tá legal? Que remédio que você tem em geral? Você tem um remédio estrutural e o comportamental. Estrutural é aquele clássico, né? Vende o ativo, faz a cisão da empresa em duas unidades separadas e independentes. Tá? Você pode proibir que a empresa faça novas aquisições no futuro para não concentrar mais ainda o mercado. Tá? E as comportamentais. Você tem que deixar, por exemplo, acesso. Você quebra a licença, uma tecnologia, uma marca. Lembrar que há pouco tempo atrás teve quebra de marca na indústria farmacêutica, né? E a questão da discriminação. Você não pode deixar de atender um determinado cliente. Tá legal? O que é mais de bom aí? Cláusula de exclusividade, né? Você pode ter uma imposição de exclusividade dentro do seu contrato, pode ser obrigado a deixar a concorrência acessar uma determinada infraestrutura, né? E delimitação de preço e de margem. Tá bom? Como eu comentei, né? É dado um remédio e é feito o acompanhamento, o CAD faz o acompanhamento contínuo, ou ele próprio, o CAD faz, ou o auditor independente faz, e se não cumprir, multa, revisão da operação e pode até reverter a transação. Resumo da ópera,
cuidado, que canja de galinha não faz mal a ninguém. Fica quietinho ali, faz o que está previsto, tá? Aqui não vou ser exaustivo com vocês, são os ritos que existem, né? Rito sumário pode se resolver até em 30 dias, o rito ordinário em até 240 dias, podendo ir prorrogar por mais 90 dias. Tem um rito especial, o rito sumário especial, rito de aprovação condicionada e aquele rito de reanálise e ou revisão. Deixa o material, depois vocês leem com cuidado, mas o fato da vida é, o que o povo quer? Rito sumário. No máximo, o rito ordinário, mas o sumário é o sonho limpo de todo mundo. Tá legal? 2023 teve uma série de análises aí, 611 atos, né? Muita coisa acontecendo, preocupação com fusões verticais, ali tem um exemplo. Você quer sempre manter a sustentabilidade do mercado e a preservação da concorrência, tá bom? Em 2024, né, aumentou o rigor das análises, né, tiveram até junho, né, 297 análises. Uma operação foi reprovada, olha que interessante, né? Foi reprovada a aquisição da fábrica de placas de gesso drywall da Trevo Indústria pela CNAF do Brasil. Por quê? Preocupações com barreiras à entrada e baixa rivalidade do mercado. Viu? Esse é aquele caso que ó, não pode, não faz. Né? Então, e melhorando os processos como um todo. Por fim, pessoal, temas que eu não tratei, que fica aqui como proposta para vocês analisarem, né? O que o CAD investiga além dos M&As, né? Como é que ele interage com outras autoridades da concorrência internacional, como é que ele delimita os mercados relevantes em suas análises. Isso é um barato, isso é um barato. Eu já participei de alguns processos desse, e a delimitação do mercado relevante é uma arte. Porque se você não delimita certo, isso pode dar um problema danado na sua análise posterior, tá? Principais sanções que o CAD pode aplicar em caso de infração, né? Quais são os recursos que você pode entrar contra uma decisão do CAD, né? A questão da economia digital, tá bom? Pessoal, é isso por hoje. O objetivo é sempre esse, trazer uma notícia, a gente fala um pouco da notícia a gente destrincha temas das finanças corporativas, a gente dá uma passada meio que rapidinho aqui para você poder chegar no seu trabalho com a matéria estudada, e eu te convido a seguir o FNP. A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, nós temos um grupo no WhatsApp, nós estamos no podcast, no Spotify, então fala com a gente, aprende com a gente, tá bom? Meu nome é Marcelo Estevam, sou fundador do FNP Finanças, foi fundado em setembro de 2020. Nossa missão é simples e muito ousada: levar conhecimento a todo o Brasil, a todos que têm sede de aprender, tá bom? A gente vai mudar o Brasil a partir da sala de aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, um dia abençoado para todos. Um abraço.